Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a loja assombrada.com.br, combinado? Então, beleza. Tem caixa assombrada na loja, tem camisetas, tem moletom, tem o livro do assombrado, tem boné, tá? Não se esqueça dos bonés, não se esqueçam, né? Dos bonés. Enfim, dá uma fuçadinha lá na loja que eu tenho certeza que você vai gostar. E também fiquem de olho para a caixa assombrada do mês de julho. Logo, logo vamos revelar a caixa assombrada do mês de julho, que também está muito legal. Vamos então ao relato de hoje, que é este daqui. Olha só, acho que um pernilongo deu um beijo na minha testa. Vamos lá. O diabo teria nos visitado aquela noite na fazenda? Eu, hein? Olá, Ana e assombrados, eu sou a Beltrana, que detesta ser chamada de fulana. Me desculpe. Espero que estejam todos bem e vamos ao relato. Tentarei não usar nenhum nome, mas se tiver já vai estar trocado. Beleza. Eu e minha mãe morávamos numa fazenda, junto ao meu padrasto e a mais 2 irmãos gêmeos. Essa fazenda era perto da cidade, cerca de 5 ou 6 quilômetros de distância. Em uma noite de quaresma, era uma noite de domingo, e eu me lembro desse detalhe porque estávamos assistindo Silvio Santos, eu e a minha mãe, e já era quase no final do programa, ou seja, já era por volta de umas 11h50 da noite. Meu padrasto dormia no colchão no chão da sala, e meus irmãos dormiam no quarto deles. Estávamos então somente minha mãe e eu acordadas assistindo televisão e foi quando nós duas começamos a sentir um perfume muito forte, mas muito forte mesmo. Perfume masculino. Aqui na minha região, quando a gente sente um perfume diferente, ou seja, perfume que não é de ninguém que está presente ali no momento, não temos o costume de falar que cheiro, porque temos a crença de que se falarmos que cheiro ou que perfume bom, o mal que está fora pode entrar. Dizem os mais velhos que é o diabo fazendo xixi do lado de fora e esperando um elogio para entrar. Gente do céu, essa eu não sabia. Porque, assim, é até comum a gente tá em casa, se sentir um cheiro, você fala, ai, que cheiro bom. Não vou imaginar que o diabo tá mijando lá fora, né? Mas agora sabemos. Agora já vou ficar ressabiada em falar, em elogiar um cheiro que eu não sei de onde vem. Bom, enfim, esse cheiro ficou no ar por uns 5 minutos. E já estava começando o Conexão Repórter. Acho que é esse mesmo o nome do programa que começava depois do Silvio Santos. Pois bem, acontece que eu perguntei à minha mãe se ela também estava sentindo aquele cheiro diferente e ela disse que sim. Ficamos nos perguntando o que era aquilo. Até que eu olhei pela janela da sala, o morro da estrada acima, e vi descendo pelo morro um carro com os faróis altos, um carro com farol alto. Eu e minha mãe tentamos acordar o meu padrasto de tudo quanto é jeito. Ah, um detalhe é que ele tem um sono muito leve. Qualquer barulhinho ele acorda. Ele levanta todos os dias às 4 da manhã para tirar o leite, para tirar o leite das vacas. Então é normal ele ter um sono bem leve. Só que nesse dia ele não acordou. A gente mexeu com ele, sacudiu, chamou e nada dele acordar. Então, fomos eu e minha mãe lá para fora para ver quem era, pois a essa altura o carro já havia parado na porteira. De dentro do carro, a porta do lado do passageiro abriu e do outro lado, na porta do motorista, desceu um homem muito alto e veio andando. Ele passou por baixo do pé de manga sem abaixar a cabeça e, Ana, pasmem, o cheiro que chegou a uns 5 ou 10 minutos antes era o cheiro desse homem. Nesse momento, parecia que eu e minha mãe estávamos hipnotizadas. Nós não conseguíamos ter uma noção clara de tudo aquilo
de tão estranho que era, né? Era muito estranho alguém indo numa fazenda naquele horário. Lá em casa tínhamos uma luz na varanda que iluminava até que bem, assim, iluminava até que bem a parte da frente da casa, até uns 10 metros para frente. Na teoria, daria para ver o rosto do homem iluminado por essa luz. Mas as coisas estranhas não param por aí, né? Nós não conseguíamos ver do nariz para cima desse homem, somente da boca para baixo, sabe? A gente conseguia ver a boca e o corpo. Era como se uma sombra tampasse os olhos e o nariz dele. Não conseguíamos ver. E ele perguntava o seguinte: aonde é a fazenda do fulaninho? E aí a minha mãe explicava a ele como chegar lá. E ele perguntava de novo: pois é, moça, mas aonde é a fazenda do fulaninho? E a minha mãe explicava novamente. E ele repetiu essa pergunta por umas 5 ou 6 vezes. Aí você fala: ai, cale-se, 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 né? Oh, pelo amor de Deus, eu tô falando, não tá entendendo, não? Oh, meu Deus, aquela que não tem paciência, mas nem o capeta mais. Não, com fantasma, sei lá o que é. Cara, ele repetiu umas 5 ou 6 vezes a mesma pergunta e ela explicando onde era. Até que, por último, a minha mãe falou: ah, moço, olha, moço, você vai assim, assim, assado, aí você chega lá, tá? O homem, então, agradeceu, saiu sem nos dar as costas, ou seja, ele saiu de ré. Vá de retro, olha lá. Ele saiu de ré, passou com a cabeça novamente sem abaixar no pé de manga, entrou no carro, deu partida e saiu lá para baixo. E aí eu fiquei olhando da janela o carro que ele estava. Que desceu. Só que onde o carro desceu é onde fica o curral. E lá é uma parte da fazenda que não tem saída, não tem mais estrada ali. Ou seja, para ele ir embora, ele teria que subir o morro novamente, tipo fazer uma volta ali com o carro e acho que voltar pelo mesmo lugar de onde ele veio, entendeu? E subir o morro de volta, né? Cadê onde estou? Então, para ele ir embora, ele teria que subir um morro novamente. E isso não aconteceu. Tão logo ele desapareceu. Não, tão logo ele apareceu, entrou no carro e foi embora, o cheiro que estava ainda no ar, aquele perfume masculino, também se foi. Ana, aqui para nós também temos a crença de que quando o diabo aparece, ele não dá as costas, pois se ele der as costas, é possível ver as asas e fogo. Quando ele foi embora, eu e minha mãe nos olhamos e nos perguntamos: o que é que acabou de acontecer aqui? E eu perguntei a ela se ela tinha visto o rosto dele inteiro, ou seja, os olhos, boca, nariz. E ela me disse que não, que só havia visto da boca para baixo. O interessante é que a luz que iluminava o quintal passava até por trás dele. Ou seja, dava para ver as coisas por trás dele. O chão, a grama, né? Só que não dava para ver nem olhos, nem nariz, nada aqui. Minha mãe e eu ficamos espantadas. E eu contei para ela que o carro dele havia descido lá para baixo e não tinha subido ainda. Nós oramos e trancamos tudo. Ana, o que será que foi isso? Eu não acredito que tenha sido o próprio diabo. Uma vez, contando essa história, eu vi que poderia ser algum espírito que morreu procurando essa fazenda. Me disseram que certa vez teria uma festa lá e que o carro de alguns jovens capotou e eles não sobreviveram. Mas eu não sei se é isso de verdade. Até porque anos mais tarde eu conheci o tal do fulaninho lá da outra fazenda. Nunca cheguei a comentar sobre esse ocorrido, mas nunca ouvi ele dizer que alguém morreu indo para lá. Bom, obrigada, Ana, por ler, espero que gostem e deem sua opinião, por favor. Sempre assisto o canal e adoro vocês. Desculpe se houver algum erro ou ficar confuso. Um beijo para você, muito obrigada. O que tinha que ser feito é conversar com o tal do fulaninho.
Porque, afinal, essa assombração perguntou por 6 vezes aonde ficava... 6? Meia. Ele perguntou por 6 vezes aonde ficava a fazenda dele. Então eu falei, mas o que o senhor quer? Desculpa a curiosidade, mas o que o senhor quer com ele essas horas? Não, a gente não vai perguntar isso, mas o que... A direção era lá. E por que ele repetia? Realmente ele não ouvia? A comunicação era prejudicada ali? Não dava para ver o rosto? Um espírito? Eu também não acredito que seja o diabo. Talvez ele estava bem arrumado? Como que era a roupa dele? Ela falou que a porta do passageiro também abriu, mas de lá não saiu ninguém. Saiu alguém da porta do motorista. É isso? Então, será que tinha mais gente no carro? Será que realmente seria alguém ainda procurando o destino da tal festa, mas essa festa foi lá na fazenda do fulaninho? Quer ver? Algum espírito que morreu procurando essa fazenda. Me disseram que certa vez teria uma festa lá, nessa fazenda, né? E que o carro de alguns jovens capotou. Então, teria que conversar com esse fulaninho aí, dono da fazenda, para saber mais a respeito de quem era esse pessoal. Eu também acredito que é um espírito que tá perdido, em looping, tanto que ele rebobinou até, às vezes, sei lá, ele voltou de costas, sempre estranho, né, também não dá as costas ali. Ai, gente, eu não sei, foi muito estranho, não acredito que tenha sido o próprio, como ela disse, mas um espírito perdido por ali. E nunca mais aconteceu nada do tipo. Olha só, bem interessante. Se alguém tiver uma explicação, se alguém souber, deixa aqui nos comentários. E se já aconteceu algo parecido com vocês, também conta o relato pra gente. Bom, pessoal, esse foi o relato de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo e a gente se vê num próximo relato. Fui!